Boa noite. Na manhã da ressurreição, quando Jesus traz para todos nós a esperança, de uma vida muito superior e muito melhor, há algumas coisas que precisam ficar assim mais evidentes para entendermos todo o processo que hoje nós podemos celebrar, inclusive chamando de Páscoa. Eu imagino que alguns de nós aqui, ou quem sabe todos nós, desejamos já Feliz Páscoa para alguém, para algum familiar, para algum amigo. Mas eu queria nessa noite apresentar a você uma expressão que tem tudo a ver com a Páscoa e que na verdade é o resumo daquilo que a Páscoa nos oferece. Essa palavra que aparece na tela aí, quirógrafo, embora ela possa parecer um pouco estranha, ela tem tudo a ver com a Páscoa que nós celebramos no cristianismo. A palavra quirógrafo, ela é a junção de duas palavras. Já nós vamos entender quais são essas duas palavras, mas para entender a expressão quirógrafo, é importante nós falarmos de dívida. Você gosta de falar de dívida? Você gosta de pensar em dívida? Às vezes as pessoas se pegam pensando nas dívidas que possuem. Tem gente que inclusive não consegue nem dormir diante das dívidas que tem. Mas eu não vim falar aqui sobre dívidas para trazer a você lembranças ruins. No entanto, não tem como entender a palavra quirógrafo sem compreender o aspecto da dívida. Os países mais endividados do mundo são esses aí. O Japão é o primeiro colocado, a sua dívida é o equivalente a 248% do seu PIB. O Sudão aparece na segunda colocação com 237% do seu PIB. Singapura, um país bem desenvolvido, é o terceiro mais endividado do mundo. A Grécia, que há anos vem lutando inclusive para se reerguer, é o quarto colocado. E a Itália aparece aí, então no top 5 dos 5 países mais endividados do mundo. Veja que o Brasil não está nem no top 10, ele está lá em 23º. As dívidas do nosso país representam 92% do PIB da nossa população. Isso tudo nos faz perceber o quanto os nossos países, ou os representantes dos nossos países, precisam se desdobrar e às vezes falham na administração dos recursos que existem. Um país assim tão bem renomado como o Japão, aparecendo na primeira posição, pode até espantar alguns de nós. Como é possível que o Japão, um país tão bem conceituado, seja o primeiro colocado entre os endividados? É que no Japão, cada vez mais falta mão de obra. Temos muitos idosos, poucos jovens que ainda estão atuando e que são força de trabalho. E com isso as dívidas vão crescendo, especialmente pela necessidade de pagar a aposentadoria desses idosos. Então, o endividamento nos países se dá por vários motivos. O do Japão é esse, mas o do nosso país são outras razões. Fato é que, se nós juntássemos a dívida de cada um, a dívida destes 5 países, nós chegaríamos à conclusão de que jamais conseguiria se pagar uma dívida dessa. É bem provável que nenhum destes 5 países consiga pagar a sua dívida. É muito provável que o nosso país jamais consiga pagar a sua própria dívida. Então, essas dívidas elas vão se arrastando, vão colhendo cada vez mais juros, e com isso o próprio endividamento vai se tornando também uma oportunidade de negócio para aqueles que são credores dessa dívida. No entanto, a maior de todas as dívidas não está atrelada a uma nação. A maior de todas as dívidas está atrelada a um planeta. O nosso planeta possui uma dívida gigantesca. Dívida esta que é impossível de ser quitada pela expressão daquilo que nós mesmos podemos fazer. Então, por mais que você se dedique a tentar quitar a sua própria dívida, é impossível. Se todos nós, 8 bilhões de habitantes nesse mundo, nos uníssemos para tentar quitar a dívida que existe no nosso planeta, também não conseguiríamos. Toda essa dívida enorme que o nosso planeta possui
só é possível de ser quitada através da expressão quirógrafo, que é tão fundamental para nós, mas que nem sempre é tão assim visitada na Bíblia em relação a isso. Então, vamos ao texto para identificar onde que esta palavra aparece. Livro de Colossenses, capítulo 2, dos versos 13 a 14. Aqui, então, nós temos a expressão exata deste texto. Colossenses, capítulo 2, do verso 13 até o verso 14. E diz assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aonde está o quirógrafo aí? Veja, nesse texto há uma expressão ou um conjunto de palavras que nos remete a essa expressão grega. E essa expressão grega está exatamente no verso 14, quando nós lemos o escrito de dívida. O que seria esse escrito de dívida? Poderia, por exemplo, o escrito de dívida ser a lei moral, a lei dos 10 mandamentos? Será que o que Jesus cravou na cruz em relação a esse escrito de dívida foi os 10 mandamentos? Porque há muita gente que crê que Jesus Cristo na cruz cravou e, de uma vez por todas, suplantou os 10 mandamentos, como se a sua validade tivesse encerrado ali. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter escutado isso de algumas pessoas, ou até mesmo alguém já lhe perguntou: a lei foi abolida na cruz? Há muita gente que crê que a lei foi abolida na cruz. Mas vamos só refletir aqui rapidamente. Se é verdade que a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, foi abolida na cruz, então todos nós estamos agora aptos a roubar, por exemplo. Se a lei foi abolida, não há mais nenhum problema em roubarmos, certo? Se a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, foi abolida, não há mais nenhum tipo de compromisso entre um casal, por exemplo. Se o adultério existir, está tudo certo. Se a lei moral foi abolida na cruz, então nós estamos completamente liberados para desonrar pai e mãe. Já não há mais nenhum tipo de necessidade de ficar respeitando os pais. Percebe? Então, se eu for até a sua casa e entendermos que o que Jesus cancelou na cruz foi a lei moral, logo eu posso pegar o que eu quiser da sua casa e você não vai poder me denunciar para a polícia, nem fazer uma queixa contra mim. Entende? Então, não parece razoável que esse escrito de dívida seja a lei moral. Mas então, quem sabe, esse escrito de dívida é a lei cerimonial. No antigo Israel, nós tínhamos a lei moral e tínhamos também a lei cerimonial. E se você já estudou a Bíblia por um certo tempo, vai ter ouvido que a lei moral, não, essa não foi abolida. Especialmente se você estudou a Bíblia na Igreja Adventista. Não, a lei moral não foi abolida. O que foi abolido foi a lei cerimonial. Porque a lei cerimonial tratava de questões cerimoniais, como, por exemplo, lavar as mãos, ter a sua privada, o seu sanitário a tantos metros da tenda, ou ainda determinar uma certa distância de aproximação do santuário para aquele que ia levar a sua oferta. Haviam várias leis cerimoniais. E estas leis cerimoniais, elas eram estritamente obedecidas. Mas na cruz, então, esta lei cerimonial foi completamente abolida. E nós não precisamos mais ficar preocupados com as cerimônias que existem. Seria então esse escrito de dívida a lei cerimonial? Em outras palavras, uma dessas duas leis foi abolida? Será que a lei moral foi abolida? Não, eu não creio que seja a lei moral. Foi a lei cerimonial. Bom, eu preciso lhe dizer, sem enrolação nenhuma, Não estou vendendo curso no Instagram, então não preciso enrolar você. A nossa resposta é muito clara. Nem a lei moral foi abolida,
muito menos a lei cerimonial é esse escrito de dívida que foi cancelado. Nem uma coisa nem outra. Então nós não temos nenhuma forma de argumentar ou fundamentar a abolição da lei moral. Não há como. Também não temos como relacionar a lei cerimonial a esse escrito de dívida, como se ele fosse jogado fora. Então, o que seria esse escrito de dívida? Então, nós precisamos avaliar essa expressão. Alguns dizem que esta palavra ela tem que ver com toda a lei mosaica. Então, quando eu percebo a extensão da lei mosaica, eu não estou me referindo apenas aos 10 mandamentos. Estou me referindo a tudo o que envolve dos escritos de Moisés. É como se nós pegássemos de Gênesis até Deuteronômio e aplicássemos toda a revelação em cima desses 5 livros. Alguns dizem que esse quirógrafo, na verdade, é um livro escrito por um anjo que está guardado. E há outros que simplesmente declaram que quirógrafo não passa de uma nota promissória. É exatamente sobre essa nota promissória que as coisas parecem ficar um pouco mais claras acerca desse escrito de dívida. É bem provável que os mais novos, os mais jovens, não tenham tido a experiência de utilizar, por exemplo, uma nota promissória. Mas aqueles que têm um pouquinho mais de 30 anos de idade já devem até ter usado um cheque. Lembra do cheque? Se você for a algum museu, você vai encontrar alguma folha de cheque por aí, né? Mas o cheque é o avanço da nota promissória. O cheque se tornou uma forma de padronizar os pagamentos sem a necessidade de que o dinheiro estivesse ali na mão. Alguns de nós ainda temos folhas de cheque. Quer ver? Deixa eu fazer uma amostragem bem rápida. Quantos aqui ainda têm folhas de cheque na sua casa? Muito bem. Quantos de vocês que levantaram a mão ainda fazem uso de cheque para fazer pagamentos? Então, apenas uma pessoa. Então, perceba como que o cheque ainda tem um certo valor, mas está perdendo cada vez mais o seu efeito. Daqui a alguns anos, eu poderei perguntar assim, quantos de vocês têm notas, cédulas de dinheiro? Quem sabe pouquíssimas mãos vão se levantar. E daqui a alguns anos, você vai guardar essas notas e vai poder até vender no OLX ou em qualquer outro site, como um elemento assim do passado. Nós estamos muito próximos disso, de não fazermos mais nem uso nem mesmo de cédulas, de dinheiro. Agora, na época de Jesus, não tinha cheque, mas tinha nota promissória. E essa nota promissória tinha essa expressão, quirógrafo, que é a junção de quer, mão, e grafon, escrito. Então, é um documento escrito à mão. Por exemplo, nós temos alguns que fazem uso da quiropraxia, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Tem os quiropratas ou coisa desse gênero. São pessoas que fazem determinados movimentos com as mãos para aliviar a tensão na coluna ou em outras partes do corpo. Se está certo ou não está, não tenho nenhum tipo de competência para dizer sobre isso. Mas essa expressão quer ou quiro tem que ver com o uso das mãos. E no passado, o escrito de dívida, ele era um documento escrito à mão. E você pode pensar, mas é claro, pastor, não tinha outra forma de estabelecer um documento. Não, tinha. Porque na época de Jesus já existiam carimbos. Na época de Jesus existiam também os selos. Lembra do anel que selava todas as coisas? Né? Inclusive no livro do Apocalipse nós temos os selos que selavam as cartas que foram enviadas às 7 igrejas. Estes selos eram nada mais, nada menos do que caracteres que, uma vez colocados em uma cera ou algum outro tipo de elemento, facilitava a comunicação. Alguns documentos eram simplesmente marcados por um selo. É como se fizéssemos um tipo móvel e colocássemos na argila e colocássemos para secar e enviássemos. Então havia essa possibilidade. Mas haviam também os escritos à mão.
que podiam ser em pergaminhos, que eram peles de animais, que uma vez raspadas, tirava-se todo o texto para se escrever novamente, ou ainda se fazia uso de papiros. E quando estas notas promissórias escritas à mão eram enviadas para as pessoas, elas indicavam a dívida que essa pessoa possuía. Por exemplo, dentre os discípulos nós temos Levi e Mateus. Lembra de Mateus? Com a série The Chosen, todo mundo agora pode ficar um pouco mais antenado sobre as peculiaridades. Embora a Bíblia não diga que Mateus é do jeito que a série nos identifica, uma coisa é certa: Mateus era sim um judeu que havia se vendido para o governo romano, e ele ali então tinha que cobrar os seus compatriotas. Levi e Mateus, ele mandava também notas promissórias para as pessoas que estavam em dívida quanto aos seus impostos. Então ele era aquele que fazia a expedição de todas as notas promissórias que chegavam às regiões, por exemplo, de Cafarnaum. Então Levi Mateus foi uma das pessoas que mais emitiu notas promissórias, que mais emitiu quirógrafos, para que aqueles devedores tivessem que resolver as suas questões. Por exemplo, Pedro provavelmente deve ter sim recebido notas promissórias de Mateus. E outros mais. Só para a gente entender que essas notas promissórias elas eram comuns, e a maior parte dos judeus recebiam essas notas promissórias constantemente. E quando essas notas promissórias venciam, os oficiais de Roma batiam à porta da casa dessas pessoas, às vezes para retirar coisas da casa, às vezes para tomar a casa, e às vezes para simplesmente transformar estas pessoas e seus familiares em escravos. Quando não era possível pagar a nota promissória, então essas pessoas precisavam rapidamente se voluntariar, entre aspas, como escravos, porque a outra alternativa era prisão ou morte. Então muitos escritos de dívida foram lançados para os moradores da época de Jesus. Agora, o que nós precisamos entender é que esse escrito de dívida que Paulo se refere no livro de Colossenses tem que ver com o escrito de dívida original, o primeiro escrito de dívida da história humana. E qual foi o primeiro escrito de dívida da história humana? Foi estabelecido esse escrito de dívida para quem? Quem foi aquele que recebeu o escrito de dívida? Nada mais, nada menos do que Adão. Foi Adão que recebeu essa nota promissória. Só que quem é que estabeleceu o pagamento dessa nota promissória? Quem é que deu o cheque predatado para que esse escrito de dívida fosse cancelado? Jesus. Quando lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que o próprio Deus, esmagaria a cabeça da serpente, é como se ele estivesse assinando um cheque predatado para ser pago. É muito razoável quando nós podemos dizer que, em outras palavras, Deus disse a Satanás: devo, não nego, pago quando puder. Ele fez isso. Satanás não aceitou tranquilamente essa história, porém, foi isso que Jesus fez. Eu assumo a dívida de Adão. Esse escrito de dívida está em nome de Adão, mas eu agora pego para mim. Em algum momento eu o pago. E só foi possível, por exemplo, levar Moisés para o céu, Enoque para o céu, Elias para o céu, porque alguém já havia assinado um cheque predatado. Caso contrário, não haveria possibilidade de já ter o desfrute daquilo que nós vamos ter muito em breve. Então, é com base nesse sistema de dívida e crédito que nós hoje podemos celebrar a Páscoa. Mas por que podemos celebrar a Páscoa em função disso? Por conta daquilo que a Bíblia nos revela. Veja, essa nota promissória era um documento em que o devedor assinava e entregava ao credor. Porém, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, o verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, cada pecado cometido gera uma dívida. Quanto de dívida você tem? Calcule o número de pecados que você já acumulou ao longo da sua vida. Consegue calcular?
Se nós trouxéssemos aqui um pecadômetro, é possível que ele ficasse girando assim os numerozinhos para cada um de nós. Quando morávamos em Cuiabá, todo dia, quando eu ia levar os meninos para a escola, eu passava pelo impostômetro, acho que era, né? Aqueles números nunca ficavam assim, andando numa velocidade lenta, era sempre assim. E a gente paga imposto pra caramba. Mas eu aposto com você que se colocássemos um pecadômetro do lado, a velocidade seria muito maior, os numerozinhos rolando. Então, se cada pecado gera uma dívida, logo nós temos que assumir muitas notas promissórias. E todos nós deveríamos, inclusive, ter uma multidão de notas promissórias quanto à morte que chegaria até nós. Mas acontece que o que Jesus cravou na cruz foi exatamente esse escrito de dívida que era contrário a nós. Quando ele grita tetelestai, essa palavra que significa, que foi traduzida por quase todos os escritos da Bíblia como está consumado, ela não representa muito bem o está consumado. Quando nós vamos para a arqueologia e pegamos essas notas promissórias, encontramos ainda hoje várias dessas notas promissórias, muitas delas são tabletes de barro, com uma espécie de carimbo na vertical, com essa palavra tetelestai. E o que é então tetelestai? Quando você você compra alguma coisa, especialmente em lojas de materiais de construção, eu ainda vejo isso. Você vai lá, compra algum produto, lhe entregam um papel, aí você vai ali na expedição para retirar esse papel, e quando você pega o seu produto, alguém já carimba, pago. Esse tetelestai representava o pago na nota promissória. Temos muitos exemplos, você pode procurar na internet, inclusive. Notas promissórias do passado com esse carimbo na transversal, melhor dizendo, na transversal escrito tetelestai. O que Jesus fez na cruz, quando ele entrega a sua vida e grita tetelestai, Jesus estava dizendo: aquilo que eu assumi como dívida, agora está pago, está quitado. Então, a sua e a minha dívida foram completamente quitadas por Jesus. Tem alguma dívida contra você hoje? Sim ou não? Você tem dúvida? Vou te perguntar de novo. Tem alguma dívida contra você hoje? Só tem, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Caso contrário, é o próprio Paulo que diz: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O ato de Jesus ter estendido seus braços, entregado sua vida ao Pai e ter dito tetelestai, indica que a minha dívida e a sua dívida, que era impagável, foi completamente quitada. Por isso, me permita ler mais uma vez. Colossenses capítulo 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quantos dos nossos delitos foram perdoados? E aí vem o verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse escrito de dívida que era contra nós, a Bíblia diz que ele foi completamente retirado. Jesus o cravou na cruz e ele perdeu a sua validade. É como se nós, com uma dívida enorme no banco,
fôssemos até o gerente para tentar resolvê-la e ele simplesmente dissesse: alguém já pagou por você. Eu nunca tive essa experiência, mas tinha muitos colegas que tiveram. Qual é a experiência? Toda vez que nós tínhamos férias na faculdade, nós íamos para algum lugar vender livros, né, aquilo que a gente chama de coportagem. Então, todas as férias nós íamos coportar e então voltávamos. Constantemente eu encontrava meus colegas, amigos de outras turmas ou de outros cursos, que, decepcionados, simplesmente guardavam as suas coisas para ir embora para casa, porque não haviam conseguido os recursos necessários para continuar na faculdade. Mas não foi nenhuma, nem duas, nem três. Eu perdi as contas de quantos amigos que já estavam com as malas prontas receberam um chamado da tesouraria, dizendo: olha, a negociação que nós fomos fazer ontem foi resolvida. Alguém pagou. E eu nunca vi alguém que deixou seu nome para ser agradecido. Muitas pessoas foram abençoadas com outras que lhe prestaram essa ajuda. E o sorriso no rosto dessas pessoas era inigualável. Gratidão por aquilo que alguém fez, o que ela não tinha condições de fazer. Eu me lembro de um colega que eu o acompanhei, inclusive, até na faculdade onde eu estudava. Do dormitório até a biblioteca já era uma boa caminhada. Da biblioteca até a saída do colégio é mais uma outra grande caminhada. E esse colega disse: eu vou até a biblioteca ver se acho alguém que está indo lá para Arthur Nogueira, que era a cidade da onde ele pegaria o ônibus para ir para casa. E enquanto nós estávamos indo para a biblioteca, naquele clima assim, aquele climão, sabe? Que você vai continuar, mas ele não vai. Era uma situação muito ruim, né? Eu estava ali só para dar apoio. E enquanto ele ia lá, segurando a sua mala, arrastando a sua mala, alguém na biblioteca lhe disse: você já falou com o Mateus? Mateus era o assistente financeiro da época. Ele falou: sim, já falei com o Mateus. Não, você já falou com o Mateus hoje? Não, falei com ele ontem, mas não teve jeito. Ele não permitiu me dar mais uma chance. Ele falou: não, ele está procurando por você. Ele falou: mas o que ele quer comigo? Não sei, vai lá. Dali da biblioteca eu me despedi dele. Nós não tínhamos nenhuma esperança de que o Mateus pudesse trazer alguma novidade para ele. Me despedi dele e fui para a biblioteca para fazer as leituras, que eram sempre intermináveis. Eu esperava não vê-lo mais. Mas quando saí da biblioteca para ir para o refeitório, ele estava lá. Eu falei: o que aconteceu? O que o Mateus disse? Alguém pagou minha dívida. Eu falei: quem foi? Não sei. A pessoa não quis se identificar. Mas eu queria muito saber quem é. Eu queria demais agradecer ela. Quando alguém resolve uma coisa para você, que você não tem capacidade para resolver, você fica grato ou com raiva dessa pessoa? A resposta é óbvia, não é? Pois bem, não se trata simplesmente de uma mensalidade ou de algumas mensalidades que estavam atrasadas e alguém pagou para você. Não se trata do financiamento da sua casa, que já estava quase indo a juízo e que alguém pagou para você. Não se trata de um aumento nos seus rendimentos. Não, nada disso é comparável à dívida que foi paga em nosso lugar. Quando Jesus, de braços abertos, voluntariamente grita tetelestai, ele estava dizendo: aquilo que eu não fiz, o pecado que eu não cometi, a acusação da qual não sou digno, assumo e agora quito, para que meus filhos jamais tenham que ser cobrados. Entende isso?
Satanás não precisa mandar nenhum oficial de justiça bater na sua porta dizendo assim, tem que quitar a dívida do pecado aqui. Não. Quando ele tenta fazer isso, e se ele tentar fazer isso, esfregue na cara dos seus agentes o grito de Jesus, tetelestai, está pago. E é exatamente porque ele vive que nós agora podemos de fato viver em liberdade. O que Jesus quitou vai além da nossa capacidade de compreensão, porque nós não fazemos o devido juízo do quanto os nossos pecados são ofensivos a Deus. Como nós temos uma habilidade enorme para pecar, a gente não avalia o custo disso. Mas eu vou tentar assim, com uma expressão muito pequena, tentar fazer você avaliar o custo do seu pecado, certo? Então, pense agora na pessoa mais importante para você. Quem é a pessoa mais importante para você? Você não precisa falar, só precisa pensar. Imagine quem é a pessoa mais importante para você. Bom, uma vez que você já pensou quem é essa pessoa, a pessoa mais importante da sua vida, agora imagine essa pessoa conversando com outra, dizendo o quanto você é repugnante para ela. Tenta imaginar isso. Força um pouquinho a sua mente a isso. Tenta imaginar essa pessoa falando para uma outra quão repugnante você é para ela. Agora, acumule a isso uma cena que você recebe por WhatsApp de um desconhecido, dessa pessoa traindo você e ainda pagando alguém para lhe prejudicar. Tente imaginar essa cena. Quão legal foi pensar nisso? Pois bem, então deixa eu lhe contar algo que ouvi há pouco tempo, bem pouco tempo. Aqui no nosso país, uma moça, e você pode ter visto essa matéria, uma moça foi terminar com o seu namorado. Esse namorado essa moça foi tirar satisfação porque o namorado havia terminado com ela. O namorado não queria então muito papo e saiu então do portão da casa, porque não queria mais conversa com ela, porque simplesmente havia terminado o namoro e não queria mais contato com essa moça. Essa moça então começou a gritar: pega ladrão, pega ladrão. Uma van vinha passando, dentro dessa van vários homens, esses homens desceram, pegaram esse rapaz e encheram ele de socos e tudo mais, a ponto de ser levado para o hospital em estado gravíssimo. A moça não fez nada para impedir o mal-entendido. Agora imagina esse cara deitado lá na maca do hospital, na cama do hospital, sabendo que ela poderia ter evitado, mas não evitou. Agora, tente imaginar se a cena fosse de uma namorada a quem ele amava, que ele não havia terminado. É a própria namorada que ele ama, mas que permitiu que isso acontecesse. Essa foi uma história real aqui no Brasil. Agora, mas tente inverter a situação. Esse cara ama essa moça. Ele não terminou com ela, mas ela permite que pessoas batam tanto nele a ponto de ele ir todo estourado para o hospital. Agora junta essa cena toda com a cena que eu lhe pedi para você imaginar. Nada chega perto daquilo que os nossos pecados fazem em relação a Deus. É que nós só conhecemos pecado. A gente só conhece o mal. A gente não sabe o que é uma vida sem pecado. Mas se nós imaginássemos com clareza quão ofensivos são os nossos pecados para com Deus, nós pecaríamos menos. Ainda mais, porque Ele pagou esse preço que nós não tínhamos capacidade nenhuma para pagar. Nós estamos livres da condenação do pecado. Nenhum de nós precisa pagar nada pela dívida que nós tínhamos. Só que isso não significa
que não custou nada para ele. O custo dessa nossa liberdade, nenhum de nós aqui é capaz de mensurar. Nenhum de nós aqui é capaz sequer de tentar reproduzir. Não dá. Jamais vamos entender o que esse escrito de dívida cancelado trouxe sobre Jesus. Há uma afirmação que me enche de emoção. A afirmação de que quando chegarmos no céu, conforme a promessa de Jesus na Bíblia, vamos encontrá-lo menor do que os anjos que nos farão as boas-vindas e nos levarão para conhecer todas as dependências da nossa casa temporária de 1000 anos. Essa pessoa, este ser, menor do que os anjos, vai dizer: benditos, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Recebam por herança aquilo que lhes está prometido desde o início dos séculos. E quando Ele estender as mãos, nós vamos reconhecer que aquele ser menor do que os anjos tem marcas no seu corpo, marcas estas que jamais serão retiradas. Sabe as espinhas que você ainda tem? Vão acabar. As rugas que você possui serão completamente eliminadas. Sabe os defeitos dos quais você às vezes tenta esconder no seu corpo? Desaparecerão. Mas as marcas da quitação da nossa dívida jamais desaparecerão de nosso Jesus. E Ele nunca mais será do tamanho que Ele foi. Nunca mais. Será do nosso tamanho, o que já é uma coisa inferior. Hoje, enquanto Ele caminha no céu e vai, por exemplo, conversar com Gabriel, o líder dos anjos, de acordo com a Bíblia, quando Ele conversa com Gabriel, Ele fala com Gabriel assim, ó. Ele já falou assim, mas hoje Ele fala assim. E por que Ele fala assim? Porque Ele escolheu se tornar um de nós. Por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Você toparia se tornar numa formiga e ficar formiga para sempre? Mas muito pior do que você se tornar uma formiga foi o que Jesus escolheu. Ele é Deus. Não deixou de ser Deus, mas assumiu o nosso tamanho. Tem gente que tenta melhorar o seu corpo, melhorar a sua aparência. Pois bem, Jesus teve seu tamanho diminuído. Ele é igualzinho a gente. Isso não é assim uma constatação boa. Ele escolheu se tornar como um de nós para sempre, porque Ele assumiu o nosso escrito de dívida. Celebre hoje, mas coloque a mão na consciência da próxima vez que você for pecar. Eu não estou dizendo que nós vamos chegar a algum estágio em que não pecaremos mais, só quando Jesus voltar. Mas na próxima vez que você for pecar, sabe, a próxima vez que intencionalmente você for pecar, pense bem. Vale a pena trazer mais essa tristeza para aquele que quitou a nossa dívida? Vale a pena entristecer aquele que se fez ser humano, homem, para pagar a nossa dívida? Vale a pena? Ele já fez tudo e quitou. Agora, agradeça a Ele, louve a Ele, e com a sua vida demonstre que essa quitação tem algum sentido para você. Tá bom?
estamos livres. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Mas que sejamos sábios e gratos para com Ele, reconhecendo que essa quitação teve um preço enorme. É de graça para nós, mas custou tudo para Ele. Portanto, o mínimo que a gente pode fazer é entregar nossa vida para Ele. Alguém nessa noite querendo entregar sua vida a Cristo Jesus e reconhecer esse amor diante dele? Amém. Não tenha medo de erguer sua mão diante daquele que fez muito mais do que erguer sua mão. Entregou sua vida para sempre. Conversa com Deus aí onde você está agora, enquanto a gente ouve essa última mensagem. E agradeça a Ele por aquilo que Ele fez por você. Sem pecado, me
Deus eterno, jamais conseguiremos perceber, compreender, calcular o preço que foi pago em nosso lugar. Mas se a única coisa que podemos fazer é lhe agradecer, nós aqui lhe agradecemos. Mas mais do que isso, queremos nessa noite entregar nossa vida a Ti. Queremos ser Teus. Queremos que o Senhor nos abrace, mais uma vez, nos levante e nos ajude, Senhor, a caminharmos ao Teu lado, para que não sejamos tão ofensivos a Ti. Se o Senhor quitou a nossa dívida, ajuda-nos a vivermos como pessoas livres da condenação. Como seres amados pelo Senhor, nos ajude e nos ensine a Te amar também. Que nosso amor pelo Senhor supere qualquer amor que possamos ter aqui nessa terra. Que nosso amor pelo Senhor seja muito maior do que os amores que temos alimentado de maneira imprudente enquanto passamos aqui pela vida. Se há alguém, Senhor, carregando o peso da culpa ainda, retira desta pessoa. Mais uma vez hoje, demonstra a ela o quanto o Senhor a ama e dá a ela a certeza de que o Senhor já a livrou da condenação do pecado. Que nenhum de nós venha acumular mais dívida, uma vez que as nossas dívidas foram completamente quitadas. Obrigado, muito obrigado por esse imenso sacrifício. Despede-nos agora nessa noite com a leveza da Tua paz. E que nessa semana que se inicia, tenhamos o Senhor ao nosso lado o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana e vá em paz, livre de qualquer condenação.